TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, o carinho e principalmente a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa. Hoje trouxemos um convidado especial, tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar do nosso programa, mas antes eu quero mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Muito obrigado pela audiência nessas praças. Gente, como vocês sabem, e eu falei no programa da semana passada, eu ainda estou na cadeira de rodas, mas se Deus quiser, em dezembro estarei caminhando pelas ruas e conversando com vocês. O que mais me agrada nesse programa é o fato de vocês me pararem na rua, me pararem na feira, na barraca do pastel, conversarem comigo, né? Me questionarem sobre as questões políticas dessa cidade. Isso para mim, o fato de eu estar perdendo isso no momento, não está sendo muito bom. Mas não tem problema não. Dezembro estamos aí. Eu preciso pedir um breve intervalo comercial, mas não sem antes apresentar o nosso convidado de hoje, que é o vereador Ingo Rames, que já foi prefeito interino aqui da nossa cidade, já foi presidente da nossa Câmara Municipal e hoje estará batendo um papo aqui com a gente e nos esclarecendo, principalmente a respeito do trabalho da Câmara e das perspectivas do que esperar para 2024. É meio minuto, é muito rápido. Fiquem conosco, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Ingo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar já batendo de frente. 2024. Você foi o primeiro pré-candidato a se lançar para 2024. Ou seja, seu nome já está na pedra como candidatíssimo a 2024, se bem que nesse momento é um momento de pré-candidaturas. Tá? Ninguém ainda pode dizer que é candidato. Quem homologa a candidatura é a convenção, e essa convenção só vai acontecer depois do meio do ano que vem. Porque a eleição é em outubro, então junho, julho, nós teremos as convenções partidárias. Final de junho, início de julho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse start antecipado de sua pré-candidatura, que eu entendo por ser necessário, por você ser um nome novo, candidato pela primeira vez a prefeito, porque você foi prefeito de forma interina por conta dos acontecimentos do Tribunal Superior Eleitoral, do julgamento de Rubens Bom Tempo. Mas eu queria que você explicasse aos telespectadores o porquê desse lançamento tão prematuro e da necessidade desse lançamento prematuro. Obrigado, Bernardo, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, salvo engano, pela quarta vez, né, no programa. Falamos aqui antes de iniciar. Queria também te agradecer em público aqui a indicação do Prêmio do Lions, que nós recebemos lá no CDL. Então, aqui, nosso amigo Paulo Magno esteve lá presente, enfim, as demais autoridades. Então, agradeço o carinho também comigo nesse prêmio. E falando, já entrou com o pé na porta do programa de hoje. Em relação a candidatura do ano que vem, como nós saímos da prefeitura no final de 2021, naturalmente 2022
muita gente perguntava da possibilidade, do que a gente achava e tal. E a gente entendeu que não tinha por que também não se colocar à disposição. Então a gente resolveu já deixar claro que a gente tem a intenção, temos esse propósito, vamos trabalhar para isso. Como você falou, tem muita coisa para acontecer ainda, depende de muita articulação política, de grupo, de uma série de ações. Também a convenção é o último passo para consolidar o nome a candidato, porém, antes da convenção acontecer, tem um trabalho extenso aí de conversas partidárias, conversa com um grupo político, com a sua equipe. Então, assim, o que me fez me colocar à disposição foi realmente o período que nós passamos na prefeitura. Muita gente nos para na rua e nos cobra essa possibilidade no próximo ano. Então, a família já está conscientizada também do desafio, enfim, todo mundo já está apoiando para que a gente se coloque à disposição. Agora é trabalhar e galgar passo a passo para a gente possa ter êxito lá em junho e julho do próximo ano. Toda candidatura, ou toda pré-candidatura, antes da candidatura, ela necessita de alguns requisitos que precisam ser preenchidos, precisam existir. O primeiro pré-requisito, obviamente, é o apoio do partido. Então eu queria que você primeiro colocasse como é que está o apoio do União Brasil, que é o seu partido, com relação à sua candidatura. A segunda coisa, todos nós sabemos, é o apoio financeiro para a campanha. A campanha de prefeito não é uma campanha barata e você vai enfrentar um adversário que vem com muita verba para a campanha. Está preparado para isso. E o terceiro ponto é grupo, sabe? E grupo leva um certo tempo para formar. E eu tenho observado pelas redes sociais que você não está parado. Toda hora você está numa localidade vendo uma situação ou outra. Por outro lado, você tem uma vantagem e uma desvantagem. A sua grande vantagem é a altíssima rejeição, e eu não esperava que fosse tanto essas alturas do campeonato, a alta rejeição que o nome Rubens Bom Tempo vem tendo. E ainda com um desgaste maior por conta de uma certa inércia. Talvez eu não colocasse inércia. Por conta de uma falta de um ativismo maior, de um protagonismo maior durante as duas chuvas do ano passado e os desastres das chuvas. Isso aí deu um desgaste muito grande ao nome dele e aumentou o percentual de rejeição. E a coisa favorável a você é aquele programa por conta do qual você recebeu o Prêmio Lions, que é o Agita Petrópolis. Mas eu noto que Bom Tempo tem esvaziado o Agita Petrópolis também. Então vamos começar por partes. Primeiro, o apoio do partido. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, foram várias perguntas. Não, sim, claro, lógico. Só para deixar claro para a população. Vamos lá. Então, em relação ao partido, hoje estou no União Brasil, era do DEM. O DEM Sim. se juntou com o PSL à época, virou União Brasil, já disputou a campanha de 2022 com o número 44, União Brasil. Então, se mantém no partido. Hoje a gente tem uma conversa também com a diretoria, com a executiva estadual, até a federal também do partido. Temos outros partidos também que nos procuram com uma certa frequência, até a gente conversa, a gente sempre dialoga, que uma das minhas grandes virtudes, eu acho que é essa, de conversar, dialogar e chegar sempre a um entendimento através de diálogo. Esse é o que eu acredito na política. Então, eu sempre ouço a todos. Lógico, algumas possibilidades eu já explico que não tem condições de eu seguir em função de toda a minha linha de trabalho. Porém, muita gente nos procura e a gente vem caminhando nesse sentido. Então, a questão partidária também é algo que a gente vai estar construindo para o próximo ano. Mas posso tranquilizá-lo, vamos dizer assim, que já tem muita coisa adiantada e já tem muitos compromissos firmados, mesmo que verbalmente, enfim. Muitas coisas nos bastidores já estão acontecendo. Pegando um gancho que você comentou, que precisa de três coisas, né? Do partido. O partido, o segundo ponto é o apoio financeiro. Exatamente, apoio financeiro e o... Grupo, formação de grupo. Exatamente. O apoio financeiro está vinculado muita coisa ao partido, né? O partido
apostando em você ou não. E eu preciso te interromper. Pois não. O governador Cláudio Castro, ele lançou um balão de ensaio com o nome do Hugo Leal como candidato do governo, candidato chapa branca e tal. Mas essa indicação não decolou. A própria cidade torceu o nariz para essa indicação. Essa é a grande verdade. O Hugo é uma boa pessoa, é um bom político? Sim, não resta a menor dúvida. Tem capacidade? Não resta a menor dúvida. É deputado federal há vários mandatos? Não resta a menor dúvida. Mas ele não tem com Petrópolis a empatia necessária da população para o nome dele. O que você tem? O que outros têm? Rubens, Bernardo, etc. e tal. Por quê? Porque ele não é daqui. Então, o apoio do governador, o ano que vem, será de suma importância por conta também do apoio financeiro. Porque você contar só com o apoio financeiro do União Brasil e dos partidos que estiverem em associação com a União Brasil, talvez seja pouco. Como é que você enxerga essa situação? Mas também não adianta você ganhar a eleição e não conseguir assumir também. Então, assim, tem que fazer as coisas dentro do que a realidade permite e o que a justiça permite. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, na política a gente vê uma série de questões, toda hora a gente vê um incidente ou outro. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, né? Eu tenho o maior orgulho de ter sido vereador, presidente da Câmara durante 2 anos, prefeito interino durante 1 ano, e não respondo nenhum processo. Não tenho nada, você pode pesquisar aí à vontade, não respondo nada. Então, esse apoio financeiro, ele é importante. É importante, ninguém pode negar isso no meio político, porém, tem formas de fazer. O que for dentro da legalidade, o que puder ser feito, você pode ter com o apoio do partido, você pode ter até na pessoa física, doação na pessoa física também, tem formas de doação, e a gente vai construir dessa maneira. Mas o que é... Não, mas quando eu falo apoio financeiro, é uma coisa mais abrangente. Por exemplo, o governador pode te dar obras e pode... Não, tudo bem, tudo bem, mas não é apoio financeiro para a campanha. Não. Isso até porque por lei é proibido. Exatamente. Não, nada disso. Não. Grupo. É uma coisa interessante e é uma coisa que eu sempre discuti muito com alguns coordenadores de campanha, porque eu sempre falei, tem 2 coordenadores de campanha em Petrópolis a quem eu respeito profundamente. Os demais são bem intencionados, mas não têm a capacidade desses 2. E eu converso muito com esses dois, porque são meus amigos particulares, frequento a minha casa, frequento a casa deles e tudo mais, a respeito de grupo. O quão difícil é formar o grupo e quão rápido, quão demorado é para formar um grupo e quão rápido é para você perder um grupo. E eu vou citar um exemplo do passado, que aí não ofendo ninguém do presente, é o caso do nosso amigo Leandro Sampaio, que tinha um grupo muito forte, era o maior grupo da cidade, e o grupo Leandro Sampaio hoje não existe. Não existe, está esfacelado. Se o Leandro Sampaio quiser vir ser candidato agora, ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, o grupo demora a ser formado, é difícil de ser formado, e se esfacela muito rapidamente. E eu noto pelas redes sociais que você vem fazendo esse trabalho de formação de grupo. Fale um pouquinho a respeito disso. Então, só acabando de responder a questão do apoio, não tem a menor dúvida que o apoio do governador hoje ele é importantíssimo para qualquer candidato aqui na cidade e dificilmente, quase impossível, que ele apoie o atual prefeito. Então ele acaba procurando alguém, como você mencionou, já falou do Hugo Leal, já tinha falado do Vinícius Fará também, enfim. E a gente tem intenção também de ter o apoio dele. Eu tenho, de qualquer forma, ele tem meu apoio em qualquer condição, é um cara que eu tenho o maior carinho, o maior apreço, e eu sempre que precisa de mim estou à disposição para apoiá-lo, não foi diferente no ano passado, e agora a gente precisa construir esse trabalho, e eu acho que isso passa muito pela questão do grupo, que você mencionou já linkando uma pergunta na outra. Porque o grupo político, meu grupo político foi um grupo construído para vereança. Eu ganhei para vereador em 2020 com o meu grupo político, bacana, ok. Naturalmente, eu tive que assumir a prefeitura, durante que eu jurava que eram 2, 3 meses, todo mundo tinha essa percepção, e esse período durou
11 meses e 17 dias, para ser preciso. Então, nós construímos esse trabalho. É tão bom assim que você gravou 11 meses e 17 dias? É ótimo. Eu falei um ano, então 11 meses e 17 dias. Porque são dias importantes da minha vida, pode ter certeza que eu sou uma outra pessoa hoje por tudo que eu passei na prefeitura, que a gente vivenciou, você conhece a cidade muito melhor, não resta dúvida. Então a gente precisa construir esse grupo. Esse grupo é um trabalho diário, é um trabalho de muita conversa, de muita... também como você tem projeção para ser candidato, muita gente também o procura para conversar, para entender quais são os seus propósitos, para entender se por acaso a ideia dele combina com a sua ou não. Então isso tudo faz parte do processo político. Hoje eu tenho um grupo enxuto perante o que a gente precisa para a cidade, porém um grupo que já teve alguma vivência também. Eu tenho pessoas no meu grupo hoje que já têm experiência de mais de um mandato na prefeitura, inclusive. Tem outras pessoas que têm só os 11 meses de experiência comigo lá. Tem outros que não têm experiência de prefeitura, mas que têm toda a vontade de participar e aprender e fazer algo diferente. E em relação às redes sociais, eu sempre brinco nos bastidores o seguinte, o problema é o que a gente não posta. Esse que é o problema. O que a gente posta, todo mundo está vendo. O problema são as conversas que nós temos sem postar. Isso aí que o povo político aí fica curioso. O seguinte, a gente sabe que política é a arte da conversa, a arte da negociação, né? Mas tem certas conversas e certas negociações, até para a formação de grupo, que são desaconselháveis. Como é que você encara essa... Mas tem que fazer. Não tem como escapar. Tem que conversar, mesmo que não goste. É aquela história de tem que me engolir. Como é que você encara isso? Como é que é o seu jogo de cintura? Como é que você sai fora dessas conversas indesejáveis? Que são necessárias, mas não tem como escapar. Assim, sinceramente, eu lido com isso com muita tranquilidade, eu converso com muita gente, dificilmente eu não recebo alguém, sinceramente eu nem lembro alguém que eu não tenha recebido, ou no gabinete, ou marcar no café, enfim, ou até em alguma conversa mais privada. Eu acho que a gente, mesmo que você está chateado com alguém, está com algum problema com alguém, você sentando, conversando, deixando claro até, infelizmente a gente não pode caminhar juntos, mas colocando isso claro, porque a vida é uma roda gigante, a gente está aqui de passagem, daqui a pouquinho a gente vai estar no outro plano, então a gente precisa resolver as coisas aqui, conversar. Então eu tenho muita facilidade com isso, eu converso com todos, já conversei com todos os partidos possíveis, com todas as direita, esquerda, centro, todas as possibilidades, eu converso com todo mundo. Logicamente, uns você não tem afinidade para avançar para um segundo café, para uma coisa maior. E outros você cria uma relação até de amizade, você cria um vínculo maior, e é natural, você vai estreitando isso no dia a dia. Mas assim, acho que não conversar, não ponderar em cima do que você acredita, e até é importante, às vezes você entende de outro lado, você ouve alguma coisa que seja interessante para agregar também. Então, acho que isso é muito comum. Hoje, você anda no dia a dia, você vê no meio político, assim, a minha rejeição é muito baixa, eu consigo lidar com todo mundo, eu consigo conversar com todos. Acho que isso é importante. Não, talvez essa seja uma sua grande vantagem. Por ser um nome novo e ter uma rejeição muito baixa. Eu acho isso muito interessante. Eu preciso novamente, te peço desculpas, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 30 segundos. Fique conosco, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Estamos de volta. Eu disse que era bem rápido e assim foi. Estamos batendo um papo aqui com o vereador Ingo Rames, pré-candidato a prefeito de Petrópolis, atualmente vereador, ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino.
Igor, eu vou mudar um pouquinho de assunto para entrar no assunto Câmara Municipal. Há muitos anos, há mais de 30 anos, para ser exato, a gente não via a Câmara Municipal com tantas desavenças entre os pares, entre os vereadores, um ofendendo o outro, um sendo desrespeitoso para com o outro. E olha, hoje a gente tem a TV Câmara, então a cidade toda fica sabendo dessa situação que não é uma situação normal da Câmara, sabe? A postura, o comportamento dos vereadores, a cidade está observando. Isso é ruim para a imagem da Câmara, imagem dos vereadores. A cidade já tem um entendimento hoje, não tinha. Isso é muito ruim, mas eu já percebi isso. Porque apesar de eu estar na minha situação, eu converso com todo mundo, eu estou o dia inteiro no telefone e estou batendo papo com a cidade. E a cidade hoje tem um entendimento de que vereador é emprego. O sujeito só está lá pelo salário, porque muito pouco está fazendo do seu papel de vereador, que é um papel de fiscalização das contas do executivo, da fiscalização dos atos do prefeito, enfim, propor leis e tudo mais, mas o papel em si do vereador está sendo muito pouco executado. Então, parece que a Câmara está num limbo e não se sabe o porquê disso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse momento não muito bom da Câmara Municipal. Bastante triste, diga-se de passagem. Verdade, assim, é uma opinião, você está mencionando, eu estou lá no dia a dia da casa, como já falamos no bloco anterior, assim, eu tenho um perfil bem tranquilo com todos lá, falo muito bem com todos os vereadores, não tenho até a vereadora Júlia que é mais nova na casa, entrou há pouco tempo também, já tem uma relação de respeito. Você nunca vai me ver lá desrespeitando não, você não. No plenário. Não. Então, assim... Não, bem da verdade, vamos deixar bem claro. O Ingo, não. Nunca vi o Ingo desrespeitando ninguém, nenhum vereador colega dele. Vamos deixar bem claro isso. Eu estou falando com relação à situação da casa. Então, assim, é o temperamento de cada um responde por si só. A gente tenta lá nos bastidores sempre acalmar os ânimos, fazer com que as pessoas possam conversar mais ali na antessala, ou até no próprio gabinete, um vereador visitar o gabinete do outro, para que a gente possa ter ali um diálogo maior, uma propositura maior. Então a gente sabe que no dia a dia um vereador depende do voto do outro para aprovar os projetos, para rejeitar os projetos, para derrubar um veto do prefeito ou não, isso faz parte ali dos bastidores da Câmara. Então a gente precisa que isso seja o mais leal possível, né? Então meu trabalho ali, até porque eu fui presidente durante um período, então tinha esse papel era mais assíduo, vamos falar assim, hoje em dia, mas até pela experiência, alguns já me pedem ajuda, pedem conselho, a gente tenta orientar ali para acalmar realmente um pouco e fazer com que a gente tenha pautas melhores, discussões mais acaloradas até que seja, mas em cima de alguma pauta, de alguma coisa que a gente acredite para a cidade. Naturalmente a gente vai ter uma divergência ou outra numa pauta ou outra, faz parte do processo, faz parte do contexto. Porém, você mantendo o respeito, mantendo ali acho que a palavra é essa mesmo, o respeito mesmo pelo par que está ali com uma opinião diferente da sua. Você sabe que tem uma coisa que já virou até piada, né? Que é o não julgamento das contas do Rubens Bom Tempo, do Bernardo Rossi e das suas. Vamos deixar claro que as contas do Bernardo Rossi e do Ingo Rames subiu do Rio, pelo Tribunal de Contas do Estado, com parecer favorável pela aprovação. A contrário senso, as contas do Rubens Bom Tempo, que subiu com parecer negativo. Mas não tem data ainda, não que eu saiba, eu vou perguntar agora, né, de quando essas contas entrarão em julgamento. O que você me diz a respeito disso? Data não tem, isso são algumas contas, na verdade, 16 do Rubens, 19 e 20 do Bernardo e 21 as minhas contas. E essas contas passam pelo trâmite da casa. Naturalmente, o Rubens e o Bernardo recorreram na justiça durante algumas vezes, então para poder protelar esse prazo. As minhas já não tem mais o que recorrer, que já estão com parecer favorável do TCE, então é pautar e manter. Até para
tem uma coisa interessante, assim, como é que funciona a votação das contas? Quando a conta é rejeitada pelo TCE, você precisa ter 10 vereadores para aprovar as contas. Quando é aprovada pelo TCE, bastam 6 vereadores, que é mais de 1/3, para dar favorável às contas. 1/3 mais uma. Isso. E no caso contrário, você precisa de 2/3 para derrubar o parecer do TCE. Então, assim, desse ano eu tenho certeza que não passa, esse assunto terá que ser resolvido esse ano, até porque alguns já acabaram assim, o prazo de recurso, o TCE já sinalizou que podem ser votados. A gente teve uma mudança na Comissão de Justiça e Redação agora na virada do ano, com a mudança da presidência, mudaram algumas comissões da casa, isso é natural do processo, e agora a nova comissão já está atuando. Nós até provocamos a comissão, temos 10 dias atrás, para que possa pautar as minhas contas, não tem nenhum imbróglio e que possa travar a votação das minhas contas. Então, vejo que tem alguma coisa na justiça que não possa aprovar as outras, a minha já está liberada para que a gente possa resolver. Uma curiosidade minha que eu não sei, eu desconheço o regimento interno com relação a esse particular, uma curiosidade minha, você pode solicitar a mesa diretora que coloque as suas contas em votação, ou você tem que esperar o trâmite normal da casa? Posso, desde que esteja já o prazo cumprido. Então, eu esperei o prazo, que era 90 dias, o prazo já passou. Você que pede? Aí eu posso pedir. Foi o que eu fiz. Uma outra discussão que está tendo aqui na cidade, por conta da fraqueza de 3 ou 4 vereadores que temem não conseguir se reeleger, e com 2 eu tenho certeza absoluta que não acontecerão, mas serão mais. O número de vereadores, 15, 21 ou 23. E essa é uma discussão que ninguém quer assumir, quer trazer para o colo, para não ficar mal com a população, mas que vai acontecer possivelmente ainda esse ano, início do ano que vem. O que você me diz a respeito disso? Não, se vai acontecer não é obrigatório, não. A votação não é obrigatória. O problema é o seguinte, a verdade é uma só. Tem gente ali temerosa de não conseguir se reeleger, essa é a grande verdade, e isso aí a cidade inteira sabe. E eles sabem que para ter alguma chance eles têm que aumentar o número de vereadores, que vai diminuir a quantidade necessária de votos que eles vão precisar. Essa discussão vai acontecer. Se será aprovado ou não, é outro departamento. Mas o que vai acontecer, vai. Mas qual é a sua posição com relação a isso? Se é favorável, aumento ou não é? Então, na verdade, a discussão já acontece, né? Que a gente está discutindo aqui se ela vai ser pautada para votação ou não. A discussão ela acontece já desde que para a Câmara 2019 já tinha essa discussão e até hoje, até na época o vereador Antônio Brito foi quem pautou, teve um desgaste enorme na imprensa, enfim, depois recuou e agora novamente estão colocando esse tema em discussão. Porque a Petrópolis, para o pessoal de casa entender, né, a gente pode ter até 23 vereadores na cidade, no mínimo de 9. Tá? A gente tem 15 vereadores, é o que nós temos aqui. Então, não é que tem que ter 21, 23 ou 15. A gente pode ter de 9 até 23 vereadores. Isso já foi definido lá atrás, 15 vereadores, isso permanece por alguns anos. Não sei aqui de cabeça qual é o período. Então, esse assunto sempre vem atuando lá na Câmara. É um assunto muito delicado, porque o recurso não muda em nada, o recurso que é repassado para a Câmara é o mesmo valor, esse valor vai ser gasto lá na Câmara. Aí tem um argumento contrário. Por exemplo, Nova Iguaçu tem mais de 1 milhão de habitantes. 11 vereadores. Então pode ter 9 aqui, eu falei que pode ter 9. Alguém pode pautar que vota com 9 também. Pode diminuir, mas diminuir a gente sabe que não vai nunca. Não sei. Assim, é o contraponto, assim. Enfim, mas faz parte do diálogo e dos bastidores do Legislativo. Então a gente sabe, isso não vai causar um custo maior para o problema é acomodar mais gente dentro daquela casa ali que já está apertada. Não cabe naquele prédio. Considerando um prédio, mas tem ideia até de aquela casa de virar realmente só para a sessão solene, para ter o Instituto Histórico de Petrópolis com uma sala lá dentro, por exemplo, e virar um belo palácio de visitação, como a Alerj fez no Rio, por exemplo, e ir para um outro prédio. É uma possibilidade que ele é muito imponente, é lindo, então você precisa ser melhor trabalhado. É um ponto turístico maravilhoso que nós temos também, tanto a gente tem uma visitação bem constante lá na Câmara. Então, em relação
aos 21, 23, ou 9, ou 15 vereadores, eu acredito que não vai votar. Não? Não. Eu acho que ninguém vai ter... não vai chegar à conclusão de pautar isso para votação. Eu acho que vai se manter os 15 vereadores. Hoje a Justiça... Teve aquela decisão judicial, pensava que pode... Não, a Justiça definiu o seguinte, que pode ter 23. Como está na Constituição. Mas como alguns disputaram valendo 15 vagas. Aí depois entrou a Justiça para... Não, se disputou o jogo valendo aquela regra, pode se mudar a regra para o próximo jogo. O jogo passou, já passou. Então, essa possibilidade existe, mas eu não vejo um caminho hoje judicial para obrigar os vereadores a votarem de ser 15 ou 21, até porque a gente vai ter várias, pode ser 9, 11, 15, tem uma série de possibilidades, e a gente entende que, a gente, Ingo, né, dizendo, eu acho que isso não vai ser votado, não vai chegar a um consenso, porque tem o seguinte, né, só vai ser pautado para votação se tiver uma definição de bastidor encaminhada, que vai ter... Você acha isso difícil? Muito, acho muito difícil. O que é uma boa tranquilidade, porque eu sou contra o aumento do número de vereadores, mas enfim, acho muito difícil. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ingo, tem uma coisa que me incomoda profundamente. A mim, Bernardo Filho, me incomoda terrivelmente, que é uma postura do prefeito com relação ao envio das matérias de interesse do prefeito para a Câmara. Tudo chega para ser votado em regime de urgência. Tem como dar um basta nisso? Tem. Não é isso fácil. Me incomoda. Não, incomoda todos nós, não é só você não. Bom. A gente sabe que tem alguns assuntos de fato que precisam ser enviados, por exemplo, algum prazo judicial, alguma sim, coisa. Mas já aconteceu de prazos legais também, sim, como a gente já votou. O que eu coloquei como meta em 2021, Bernardo, quando eu estive falar dos outros é mole, né? A gente falar que o outro está errado é fácil pra caramba. Então, o que eu fiz quando eu estava enquanto prefeito interino? Mesmo quando era um assunto que tinha alguma urgência, eu tinha que mandar hoje para votar amanhã, uma matéria um pouco mais complexa, eu enviava algum secretário, ou eu mesmo fui pessoalmente a algumas reuniões na Câmara para explicar um pouco com mais detalhe os projetos, para amenizar aquela discussão ali e dar segurança para quem estivesse votando. Então isso foi nós criamos essa regra interna lá de legislativo e executivo, deu super certo. Nós votamos uma que foi muito emblemática, a questão do IMPAS. Discutiu ela durante os 2, 3 dias, diariamente, com intensidade, porque... E nós aprovamos aquela matéria com unanimidade, que era uma matéria muito controversa, muita gente, alguns vereadores não abriam mão de votar contra, a gente entendia também que era uma matéria realmente delicada, mas que era necessário mexer. E foi sendo feito um diálogo diário, com explicações jurídicos de ambos os lados, porque todo gabinete tem um advogado, tem um jurídico, então, e o jurídico sempre tem uma brecha para um lado ou para o outro. Mas a gente conseguiu consolidar e aprovamos. Então, o que eu acho como o melhor caminho é isso. Mesmo que seja algo que tenha que votar naquele dia, o que a gente fica muito chateado, algumas matérias que a gente até é induzido ao erro, como aconteceu lá no plano só de turismo. Então, vou falar o diretor Aliás, de turismo. Eu quero falar sobre esse plano do turismo, mas no nosso próximo bloco, porque isso é importantíssimo. Fique conosco, 30 segundos, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. No bloco anterior, eu interrompi o vereador Ingo Rames, com quem estamos batendo um papo aqui agora, porque ele começou a falar sobre o plano turístico de Petrópolis 2023-2030. Esse plano turístico, além de ser um queijo suíço, tem vários buracos que não foram contemplados, vários problemas. Esse plano chegou na Câmara para ser votado em regime de urgência, urgentíssima, porque tinha prazo do governo federal para a entrega desse plano de turismo. Acontece que esse plano não foi discutido com a sociedade civil, não teve uma audiência pública,
teve sim uma pequena discussão no Conselho Municipal de Turismo que, infelizmente, os conselhos em Petrópolis, apesar de serem deliberativos, eles não têm, eu diria assim, o aval da 100% da sociedade por conta de como é que são formados esses conselhos, quem compõe esses conselhos, onde o governo sempre tem a maioria em todos esses conselhos, então a vontade do governo prevalece. E o plano de turismo foi esse caso. Infelizmente, foi votado às pressas, foi aprovado às pressas e está cheio de problemas. E agora precisará ser corrigido. O que você me diz de como é que vai começar essa correção? O que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, mas só no dia que chegou o plano para ser votado, o que nos foi passado, se a gente não votasse aquele dia, a prefeitura não teria prazo para inserir o plano no sistema federal. Exatamente. Nós tínhamos risco de perder o conceito A do turismo, que é um conceito máximo do turismo nacional. A gente precisava manter a cidade nisso. Então, se eu criasse uma dificuldade no dia para votar, eu ia prejudicar a cidade e perder o conceito A, que apesar de a cidade perdeu isso no passado, foi recuperado no governo de 2017 a 2020, no governo do Bernardo, que a cidade recuperou esse conceito A, doa quem doer, tem que falar de verdade. Então a gente ficou com essa condição. Então nós votamos, aprovamos, são 247 páginas para ser preciso, então ficamos com esse problema para ser resolvido. Qual foi a alternativa? Foi criada uma comissão para que a gente pudesse fazer as sugestões de alteração e correção do plano. Eu sou membro da comissão, fiz questão de fazer parte dessa comissão. Fizemos já 2 reuniões abertas, fora 3 ou 4 reuniões internas para ajuste, fizemos uma série de considerações. Até o pessoal que escreveu o plano esteve nessa última reunião pública lá na Câmara, foi transmitida pela TV Câmara, inclusive, para que a gente pudesse ajustar esse plano, corrigindo ele. Como o plano é de 23 a 30, naturalmente ele vai ter algumas atualizações, então a gente precisava contemplar isso. Então a gente foi muito duro nesse sentido, a gente não abre mão dessas correções. Você mencionou, algumas pessoas do Conselho de Turismo nos procuraram também pedindo essa ajuda, e a gente está fazendo essas alterações agora sendo propostas, né, para o governo inserir no plano. Então, e agora, no mês de maio, haverá uma audiência pública, já com essas alterações todas sugeridas pela sociedade civil, por nós vereadores, que a gente recebeu também uma série de sugestões de pessoas que estavam fora do Conselho Municipal de Cultura, que nos enviaram para que a gente pudesse ponderar. Nem tudo vai ser contemplado, naturalmente tem uma discussão natural, mas boa parte do que foi mencionado, com certeza, será inserido ou alterado no plano. Isso eu posso te garantir. Isso a gente conseguiu aí essa vitória para ajustar o plano. Eu falo há muito tempo, e quem acompanha os nossos programas tem lembrança disso, eu falo há muito tempo, que Petrópolis, há 35 anos, ou talvez um pouco mais, não sei, preciso puxar pela memória aqui, não tem uma gestão profissional de turismo. Não tem. Tem pessoas bem intencionadas no turismo, mas não tem uma gestão profissional de turismo. Por quê? É muito fácil de entender. Nossos ex-prefeitos, todos sem exceção, nunca deram a devida atenção ao turismo da nossa cidade. Petrópolis tem um turismo cultural pronto, um turismo histórico pronto, mas a cidade não se aproveita disso. Nunca se aproveitou. Eu posso dar alguns exemplos assim que são inacreditáveis. Você chega aqui em Resende, no sul fluminense, quando você atravessa o pórtico da cidade, o seu smartphone recebe um plim e imediatamente ali tem todas as informações geopolíticas, onde ir, o que fazer, onde comer, onde se hospedar, o que está acontecendo na cidade. Petrópolis nunca teve um aplicativo nesse sistema. Tinha um totem fixo no Palácio de Cristal, que nem está mais funcionando. Uma coisa absurda com as informações turísticas. Note que aquelas plaquinhas de informação turística, as plaquinhas têm 5 centímetros de altura por 30 de comprimento, 40 de comprimento. Quem tem problema de visão não lê aquelas plaquinhas.
Petrópolis não tem um mapa que seja entregue, que nem na entrada de Gramado, que nem na entrada de Bento Gonçalves, por exemplo. O carro é parado, você recebe um mapa da cidade, já com os pontos turísticos demarcados. Petrópolis não tem uma panfletaria. Não tem panfletos que vendem. Que poderia muito bem ser em custo zero para a prefeitura, porque os próprios comerciantes gostariam de ter sua publicidade no verso do panfleto. Então eu vejo assim uma inércia no turismo, e muito oba-oba. Você vê as pessoas do turismo indo muito a feiras. Ah, foram à feira em Gramado, foi à feira em São Paulo, feira de turismo em Niterói. Para aí, gente. Turismo não é feira. Turismo é um trabalho formiguinha de dia a dia. Ah, porque Petrópolis fez uma parceria com indutores de turismo do Rio de Janeiro, com a maior agência de publicidade de turismo do Rio. Tudo isso é uma grande bobagem. Bobagem. O turismo requer um trabalho de marketing, um trabalho... E Petrópolis não tem isso. E a gente vê isso afetar uma série de coisas. Por exemplo, a Rua Teresa. Se você andar na Rua Teresa hoje, você sente tristeza. A Rua Teresa está morta. Morta! Como revitalizar a Rua Teresa? E eu, inclusive, escrevi um artigo, deve estar sendo no jornal hoje ou amanhã, SOS Rua Teresa. E eu digo que a revitalização da Rua Teresa passa pela antiga fábrica da Dona Isabel. Por quê? Em Buenos Aires, na Calle Defensa, Rua Defensa, que liga a Casa Rosada à Praça de San Telmo, você tinha ali, antigamente, muitos galpões que estavam vazios, galpões industriais, que nem a fábrica da Dona Isabel aqui. Aí, eles, dentro desses galpões, fizeram quiosques de 3x3, 4x4 e vendem de tudo, bijuteria, roupa, comida, antiguidades, etc. e tal. A fábrica da Dona Isabel tem 58 mil metros quadrados de área construída. O que dá para botar 1.000 quiosques de 3x3 ou de 4x4 e fazer um grande contraponto aos feirões da Baixada. Ali dá estacionamento para ônibus de turismo, uma sala de descanso para os motoristas, banheiros com fraldários, berçários, etc. e tal. Dá para ter uma lanchonete muito grande ou um restaurante. Dá para ter um ponto de treinamento de vendas para o pessoal da Rua Teresa. Enfim, ali, revitalizando a Dona Isabel, dá um novo gás à Rua Teresa, levanta a Rua Teresa novamente, porque a Rua Teresa cada dia afunda mais. E eu não vejo isso, o turismo, brigar por essa revitalização da sociedade, dessas fábricas. A São Pedro, ali no centro da cidade, vai virar um centro cultural. Mas pouco se fala. Quando vai virar? Tampouco se sabe. Até porque o Teatro Dom Pedro está parado, a obra desde 2019. A Praça da Águia, em frente de vocês. Se você estiver na sua sala do cafezinho, essa sala de coquetel ali, atrás da plenária, você olha para a águia lá, vê a águia desmontando. E os vereadores se calam. Prefeito, pelo amor de Deus, aqui ó, jardim da minha casa, cara. Me ajuda aí. Mas não. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa ausência de políticas de turismo na nossa cidade, já que temos esse plano que precisa realmente dar uma sacolejada nele, uma melhorada. Nos fale um pouquinho a respeito. Então, a prefeitura, eu concordo com você, a gente nunca deu muito valor ao turismo. Em 2017 foi criada a Secretaria de Turismo pela primeira vez, que eu me entendo por gente, que era sempre cultura e turismo agregado, né? A fundação e o turismo era agregado. Agora, o turismo virou uma secretaria, agora não, foi em abril de 2017, virou uma secretaria, um pouco mais de autonomia, até com um corpo técnico maior também para poder ajudar. Hoje, nosso maior problema em relação, você falou da feira, falando desse assunto de feira, é a nossa agência de publicidade. O Petrópolis está sem agência de publicidade para vender a cidade para fora. Não é agência de publicidade para comprar a mídia local, não. Deixa eu só terminar o raciocínio um minutinho. Eu digo para vender a cidade para fora. Hoje, vou dar um exemplo para você. Nós tivemos aquele evento lá em Itaipava, o BBQ, de carnes e tal. Grande. Exatamente. Eu estive lá no feriado. No domingo eu tive acesso a uma pesquisa que eles fizeram no evento. Foram entrevistados 300 pessoas que visitaram. 300 turistas que estavam no evento. 96% desse público
procura pelas redes sociais. 96%. Pega as informações do evento e tal, pelas redes sociais. É um evento privado, dentro do Parque Municipal de Itaipava, mas é um evento privado. Entrada gratuita, mas você tinha que consumir lá bebida e comida no local. Mas se você quisesse lá de forma gratuita assistir um show e ter lá o seu acesso, não era cobrado ingresso. Então isso chamou muita atenção, porque assim, se a gente tiver como patrocinar as redes sociais da prefeitura para vender a cidade para fora, isso que é muito mais barato do que você mandar uma equipe para uma feira, algo desse sentido, naturalmente você teria uma procura maior do município também. Só dando um exemplo da importância da agência de publicidade. Isso nunca foi feito. Há muito tempo a gente está com problema com isso. Então a gente precisa realmente, a feira, eu acho que seja importante, não descarto, outdoor, enfim, eu não descarto nada disso. Porém, eu acho que essa agência, para a gente possa ter um plano mesmo de publicitário para fora, ter o interno também para você conscientizar. Por exemplo, a gente fez a campanha de vacinação em 2021, por exemplo. Fez a campanha de publicidade grande para vacinação. A gente precisa vender nosso produto, que você falou, do nosso turismo cultural, histórico, a gente tem o religioso, a gente tem o esportivo, a gente tem uma série, o nosso turismo de negócio, a gente tem uma série de possibilidades que a gente pode estar vendendo esse produto para fora e, consequentemente, tendo mais turistas na cidade, movimentando ainda mais. Então, acho que o nosso grande gargalo hoje do nosso turismo é em relação a essa agência, a esse trabalho de venda da cidade para fora. A gente tem um monte de festa consolidada já na cidade, que é o caso da Bauer Fest. Nosso Natal Imperial também já criou uma expectativa bastante grande no público. Porém, a gente precisa ter, o Bom Kassai precisa ser melhor explorado, Serra Serata, falamos aí, o Deguste já criou também uma certa notoriedade aí na região, mas precisa incrementar um pouco mais, enfim, tem eventos particulares também que podem estar ajudando nesse contexto, e isso falando só de evento, mas a catedral mesmo, Bernardo, você tem a oportunidade de conhecer lá a obra catedral após a entrega, de ir até a torre da catedral, pouquíssimos petropolitanos foram lá até hoje, que é um turismo interno, pode ir lá conhecer. Você falou no início do programa em relação à Agita Petrópolis, tem algo que... Pois é, encolheu, né? Infelizmente. Tem algo que aconteceu comigo falando de turismo interno que me chamou muita atenção, que me marcou muito na minha vida. 2019, 18, 19, não lembro agora exato ano, nós fizemos um aulão do Agita no Palácio Cristal. Reunimos todos os núcleos do Agita para fazer um aulão no Palácio Cristal. Nós trouxemos um ônibus do Vila Rica, um ônibus do Madame Machado, os núcleos mais distantes, pessoas que não tinham condição. Nós colocamos um ônibus à disposição para esse aulão, para essa integração no Palácio. Nós conseguimos aí uma série de apoios para fazer essa logística. E é impressionante a emoção das pessoas de chegar no Palácio Cristal. Senhoras com 60 anos nunca tinham ido no Palácio Cristal. Isso é muito sério, cara. Assim, dentro da nossa cidade, fácil de acesso. Então, assim, e o Palácio Cristal ainda estava, até arrepio de lembrar, o Palácio Cristal estava decorado no Natal Imperial, então realmente é algo que emociona. Então, assim, às vezes a gente fica pensando muito em turismo para fora, de trazer receita, de trazer... Mas tem um público assim, com muito amor pela cidade, que precisa conhecer a nossa cidade também. Estou falando do Palácio Cristal, que é... Estou falando do Museu Imperial, que tem que pagar a entrada, Carlos Santos Dumont, nada disso. Estou falando do Palácio Cristal, que está ali no coração da cidade, entrada gratuita, você não tem um apelo tão grande, e mesmo assim as pessoas não conheciam o Palácio Cristal. Então, assim, isso me fez refletir, até gerou uma lei em relação a esse turismo interno, em cima dos idosos, onde todo ano eu faço, no mês de junho, essa visita de alguns idosos de comunidade. A gente, ano passado, a gente fez no museu, já fizemos um ano, a gente rodou Museu de Cera, Carlos Santos Dumont, Cremeria, a gente fez um dia de uma manhã com o grupo, ou uma tarde com o grupo, com atividade. E foi muito bacana, de pessoas com poder aquisitivo mais baixo, que não tem essa oportunidade, a gente conseguiu contemplá-las com isso. Então, assim, tem várias políticas que a gente pode estar incrementando, vendendo a nossa cidade para fora e também valorizando a nossa cidade para que a gente tenha cada vez mais orgulho da cidade que nós vivemos. Vou te pedir licença novamente. 30 segundos. Fique conosco, não saia daí, já voltamos.
Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Voltamos, eu disse que era muito rápido, e estamos conversando com o vereador Ingo Rames. Permanecendo no nosso assunto do bloco anterior, o assunto turismo, eu brincava no passado, e o Getúlio deve se lembrar disso. O Getúlio hoje é o nosso técnico aqui, nosso cameraman que está nos ajudando, deve lembrar muito bem, porque eu trabalho com o Getúlio há muitos e muitos anos, e eu sempre dizia o seguinte: você tem uma Camila Morgado, da Globo, você tem aquele Santoro, da Globo, de Hollywood, etc. e tal, que nasceram em Petrópolis. E outros artistas globais que nasceram em Petrópolis. Eu sempre brinquei. Os três lugares que mais nos aportam turistas, que mais mandam turistas para Petrópolis, é Rio, Minas e São Paulo. Pegar nessas três praças, nas TVs abertas, fazer uma publicidade com esses artistas da Globo, que eu tenho certeza que nada cobrariam, dizendo assim: venham conhecer a cidade onde eu nasci. Essa é a única frase: venham conhecer a cidade onde eu nasci. Aí mostra o Palácio de Cristal, Museu Imperial, Casa de Santos Dumont, enfim. Isso ia trazer muita gente para Petrópolis. Mas hoje nós sabemos que a TV aberta, apesar de ter todo o seu valor, o que está contando mesmo, o que está vendendo é a internet. E trabalhar a internet é um trabalho muito barato. Então o que eu digo sempre? Está faltando ao nosso turismo profissionalismo e boa vontade. Dá um exemplo de sucesso nessa linha que você falou. Nosso atleta olímpico Henrique Avancini. Ele conseguiu trazer uma etapa mundial de mountain bike em Petrópolis. Olha aí. Ela aconteceu no Vale do Cuiabá. Foram 15 mil pessoas, com certeza 85%, 90% do público fora de Petrópolis, sem custo nenhum para a prefeitura. Só com a chancela do Henrique, né, com os patrocinadores dele. Ele falou: não, venha treinar com um campeão na terra dele, venha competir comigo, enfim, venha participar. E foi lindo, né, o evento, toda a energia que contemplava aquele evento. Tiveram 2 etapas da Copa Internacional de Mountain Bike e ele finalizou com o Campeonato Mundial de Mountain Bike aqui em Petrópolis. E esse ano ele fez até um evento numa área privada também, que já teve uma clínica após, as pessoas tinham a oportunidade de treinar com ele, de receber palestra dele, enfim. Foi bem bacana. Então, é um exemplo na área esportiva que pode ser estendida para outras, Sim, várias tem muita outras coisa áreas. que pode ser feita. Até na área de turismo de negócio, eu sempre brinquei. A gente brincando que se diz as verdades. Eu disse: enquanto Petrópolis não tiver um centro de convenções, o turismo de negócio vai ser sempre praticamente inexistente em Petrópolis. Ah, não tem lugar para fazer um centro de convenções? Tem sim. Vou dar 2 alternativas. Convencer o SESC a permitir que o Quitandinha seja usado na sua totalidade. E aqui, na Rua Professor Cardoso Fontes, ali, na Castelânia, tem um terreno que deve ter tranquilamente uns 30 mil metros quadrados sendo ocupados por estacionamento de caminhões, de ônibus, etc. e tal. Desapropria aquele terreno. Assim como tem que ser desapropriada a fábrica Dona Isabel para revitalizar a Rua Teresa, desapropria aquilo ali e faz um centro de convenções. Falta vontade política, falta gestão. Mais um, Feira de Itaipava, teve um belo espaço e já Também, tem um projeto para lá. Também, tem um projeto para lá, mas também está parado há quanto tempo? Não, mas hoje já está, avançou. Posso te adiantar isso agora. Tomara, Petrópolis precisa. Olha, Ingo, eu quero te agradecer imensamente a tua vinda aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por prestigiar essa minha retomada às lides televisivas, porque, cara, eu estava com saudade disso aqui, sabia? Eu gosto de fazer televisão, estava com saudade, estou precisando. Prometo à senhora que semana que vem, uma nova entrevista, um novo programa, um novo convidado. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado por tudo. A gente está à sua disposição.
o tempo que for necessário para as suas despedidas. Fique à vontade. Não, tá ótimo. Queria agradecer mais uma vez, Bernardo, o convite, estar aqui com você, batendo esse papo. Desejar melhoras, que você se recupere o mais breve possível, possa estar aí conosco nas ruas, aí, batendo um papo e conversando com a população que você tanto gosta. E agradecer o espaço, realmente, a gente falar um pouquinho mais da nossa cidade, de Petrópolis, do nosso trabalho, do nosso futuro. Acho que é importante. E sempre gosto de frisar também o nível da entrevista que você mantém, sempre com perguntas bem inteligentes, é importante para que a gente possa passar um nível bacana para quem está em casa nos assistindo. Então, agradecer o Getúlio, a turma toda que está nos bastidores aqui, Juliana, a turma aqui que está cuidando de você também, pelo carinho, com sua esposa, com um cafezinho aqui conosco, que a gente possa estar conversando com você mais vezes, levando mais informação para os petropolitanos. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço mais uma vez, e quando você tiver escolhido o seu vice, eu quero que você retorne aqui, porque aí eu vou aprofundar um pouco mais o nosso papo de eleição. Gente, olha, muito obrigado. Agradeço a senhora, agradeço o senhor a companhia dessa hora. Muito obrigado mesmo, de coração, muito obrigado por tudo. Novo programa semana que vem, nos acompanhe. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.